Olá, meus amados irmãos, bom dia para todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, sábado, 3 de julho de 2021, vejamos o Santo Evangelho do dia narrado por São João, capítulo 20, versículos 24 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste, porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados, ilumine nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos, nós vimos aqui nessa santa passagem, desse evangelho narrado pelo evangelista São João, que Tomé, naquela primeira oportunidade que Jesus apareceu para os discípulos, Tomé não se encontrava. Os amigos deles disseram a ele: Nós vimos o Senhor. Mas ele, com aquela falta de fé, incrédulo e infiel, conforme Jesus narrou aqui, ele não acreditou. E aí ele colocou aquelas palavras dizendo que ele tinha que tocar na chaga do Senhor, colocar a mão do lado dele. E aí, 8 dias depois, estavam todos os 12 reunidos numa outra casa, com as portas fechadas. Jesus entrou, conforme narra a palavra, e se pôs no meio deles e disse: A paz esteja convosco. E aí, ele já se dirigiu a Tomé e: Coloca tua mão aqui, Tomé, coloca tua mão do meu lado. E aí Tomé viu que realmente era Jesus. E aí, comovido, certamente de arrependimento, ele disse: Meu Senhor e meu Deus. Olha, nesse instante, ele expressou uma grande humildade: Meu Senhor e meu Deus. Mas ainda assim, o nosso Mestre Jesus o considerou como infiel e disse: Acreditastes porque me vistes. Felizes os que acreditaram sem terem visto. Bem, aqui fica um detalhe curioso desta passagem evangélica, que Tomé, ele era um dos 12 apóstolos. E ele não acreditou porque ele não estava da primeira vez. Mas aí vem aquela história: quando você tem fé, você acredita. Porque nós vivemos da fé. O homem sem fé é uma vida vaga. Então nós precisamos ter fé. Se nós tiver fé em Cristo Jesus, nós vamos entender que a nossa vida, segundo após segundo, a cada instante, a cada batidinha de nossos corações, nossas vidas são se renovadas em Cristo Jesus. Que todos os dias, cada dia em nossa vida, são merecimentos que o nosso Mestre Jesus acrescenta na vida de todos nós. É um novo dia. São novas oportunidades que o nosso Deus está nos dando.
Então, tudo isso se você acredita, se você tiver fé. Se você tiver fé, você vai entender e compreender que a nossa vida ela é renovada constantemente. Constantemente nossas vidas são renovadas pelo nosso Deus. E você vê que não existe um dia igual ao outro. Não. Nunca houve um dia igual ao outro. Todos os dias têm as suas diferenças. Assim como nós. Vocês já viram se existe alguém igual a você? Não existe. Você é único. O Senhor da vida, quando te criou com sua identidade única. Portanto, não existe ninguém igual a você. Só de você pensar nisso e compreender o sentido dessas palavras que eu estou falando, que você é único com sua identidade e que não existe outro igual a você. Não, isso é um mérito, um dom divino. A sabedoria de Deus por nos ter criado único e cada um à sua maneira. Pode ter 50 irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Ah, são parecidos, mas igual não. Igual não existe. Então, meus amados irmãos, nós temos que viver da fé e da esperança. Há um exemplo aqui na palavra que Tomé não teve fé. Jesus considerou ele infiel. Então não vamos também deixar que o nosso Mestre Jesus nos considere infiel. Que um dia, quando nós estiver no tribunal diante do nosso Mestre Jesus, que ele também não diga para nós, acreditaste porque viste. Felizes os que creram sem terem visto. Então, não podemos deixar que tal coisa venha a nos acontecer. Porque o nosso Mestre Jesus, ele é a nossa vida. Ele é a nossa fonte de vida. Como ele já falou em tantas oportunidades, eu sou a luz do mundo. Todo aquele que crê nas minhas palavras terão a vida e vida em abundância. Então, meus amados irmãos, Jesus é o Senhor. E Ele está conosco todos os dias de nossa vida. Não nos abandona em instante algum. Amados irmãos, que Deus abençoe grandemente todos vocês. Tenham todos um excelente e maravilhoso final de semana. Um bom sábado para todos. E que a paz do nosso Senhor Jesus desça e permaneça em cada um de nós, aumentando a nossa fé e crendo que Jesus é o Senhor. Abraço para todos e até a próxima.